Já encaminhando para o final da entrevista, Jairo, você deu uma declaração recente que virou manchete em muitos portais, que foi justamente sobre o fim do Sepultura, e você falou que existia sim a chance de uma reunião com todo mundo ao final da turnê. Então, eu queria saber hoje quais você acha que são as chances disso acontecer, e se você já chegou a conversar com alguém de qualquer um dos lados a respeito disso, seja com os irmãos Cavaleira, seja com o Andréas, com o Paulo. Eu tenho uma relação muito boa com todos eles, mas isso foi à custa de muita conversa, de muito respeito, né? Então, assim, tudo começou antigamente que eu falo é há 20 anos atrás, depois que o Max saiu da banda, 25 anos atrás, que eu, por exemplo, encontrava o Max e ele falava assim, e os moleques lá, como é que estão, não sei o quê, você está encontrando os meninos? Aquela bosta lá, não sei o quê, beleza. E aí depois eu ia tocar com Sepultura, o Andrés me chamava, aí o Paulo falava assim, você tocou com o Igor Max lá, né, não sei aonde, né, e aquelas bostas lá, como é que tá? Aí eu falei só, o negócio é o seguinte, vamos parar com essa encheção de saco, entendeu? Se vocês não gostam do outro ou tem problema, é problema seus, cara, mas não fica me colocando no meio disso. Não vou falar do Max e do Igor para o Paulo e para o Andrés, e não vou falar do Andrés, do Paulo para o Max e para o Igor. Não faz o menor sentido. Então, assim, até que pararam de me perguntar essas coisas, né? E eu parei de ser o pombo correio que eles queriam. Mas eu não conversei com nenhum deles a respeito dessa última reunião. Na verdade, o próprio Andrés falou isso, né? Falou isso com algumas pessoas e falou isso em algumas entrevistas, uma ou duas, pelo menos, que eu assisti, que falou isso. E falou comigo alguma coisa, mas assim, muito en passant, se eu não me engano, foi no Summer Breeze, uma coisa muito rápida, nada muito assim, oi, tô te ligando em segredo, que nós vamos fazer. Não, nada oficial, então eu nem conto com isso como sendo uma coisa, algo que vai acontecer, né? Quando fala ex-membros, aí você tem que juntar você tem que juntar o Eloy, você tem que juntar o Jean, você tem que juntar o Max e o Igor, né? Então, é muita gente. Cada um está num ponto da sua vida, fazendo uma coisa. Então, assim, se eu estiver aqui no Brasil, se esse show de despedida for, por exemplo, no Brasil, São Paulo, BH, Rio, e eu estiver por aqui, não estiver fazendo turnê, não estiver com The Troops of Doom em algum ponto do planeta que não seja aqui, para mim vai ser um prazer fazer. E vai ser um prazer fazer independente de quem vai estar no palco junto com o Sepultura, assim, né? Junto com o Andrés, o Paulo e o resto da banda. Agora, cara, eu adoraria, seria lindo se eu pudesse, se eu estiver aqui, se eu tiver agenda para isso, eu adoraria tocar com eles, assim, principalmente uma versão, eu, Paulo, Igor e Max, por exemplo, ou uma versão eu, Paulo, Igor e Max e Andréas, eu posso julgar o Andréas para a segunda guitarra, por exemplo. Falar assim, deixa que eu solo. Mas podemos tirar a guitarra do Max para ele parar de fazer barulho e falar assim, você vai cantar. Aí entrega a guitarra para o Andrés. Então, para mim seria um prazer, cara. É um prazer, porque o meu maior prazer, primeiro é o meu prazer próprio, que seria estar com meus amigos de 40 anos atrás, de 30 anos atrás, no backstage ali, trocando uma boa ideia. Isso, para mim, é um grande prazer, se isso for de uma forma positiva para todo mundo. E o segundo prazer é saber que nós estamos entregando para o nosso fã, para o público e o fã do Sepultura, de todas as épocas, você está entregando um show que os caras sempre sonharam em ver, né? Então, eu acho que eu tenho um prazer duplo em fazer isso, né? Tanto para mim quanto para o público. É uma questão só de ser convidado e as agendas baterem. Vai ser um prazer.